A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Hoje, 6 de fevereiro, 6 de março, ainda tô com fevereiro na mente, hein? 6 de março de 2024, parte 3, amém? Do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos dar uma encerrada agora nesse capítulo 15, para a glória de Deus, né? Deu pra gente gravar 3 vídeos, né? Eu creio que foi bem produtivo para sua vida. Creio que o Senhor falou muito ao seu coração. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Então vamos lá? Esse versículo, do versículo 50 ao versículo 58, Paulo vai trazer uma palavra poderosa de vida aos nossos corações. Paulo vai falar sobre o futuro. Paulo vai falar sobre o nosso futuro em Cristo. Então Paulo está falando que dia após dia a gente cumpre a missão. Então eu creio, irmãos, que essa palavra que o Senhor vai ministrar nos nossos corações agora não vai ser só um vídeo que está sendo gravado, mas vai ser um incentivo, um encorajamento, um fortalecimento para você não parar, para você não desanimar, para você prosseguir. Essa carta ela é poderosa, ela tem incentivo, irmãos. Os dias estão tão difíceis que a gente tem vivido nos últimos tempos, mas quanto mais a gente se aproxima, chega mais perto de Deus através da sua palavra, chega mais perto de Deus através do compromisso com Deus, mais vida a gente recebe, fica mais perto de Deus para receber vida, para receber ânimo, alegria, porque quanto mais longe de Deus a gente ficar, menos vida a gente vai ter, vai começar a perder o incentivo, o interesse mesmo, mas vem para perto do Pai, amém? Vamos lá, versículo 50, todos seremos transformados. Quem será transformado? Quem receberá esse corpo incorruptível? Quem receberá esse corpo transformado pelo próprio Deus? Os servos, os crentes, os cristãos, aqueles que deu a sua vida para o Senhor, aqueles que acreditou, aqueles que foram encorajados pela verdade da palavra, aqueles que não desanimaram por nada. Então vamos lá, vamos ler os 2 primeiros versículos, diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então o que é perecível, algo que perece, algo que se destrói, algo que se dissolve, não pode herdar o reino dos céus. Por quê? Porque aquilo que é imperecível, a glória, o corpo que nós teremos é um corpo imperecível, incorruptível, não se corromperá. É um corpo incorruptível, não entrar na corrupção. É um corpo livre do pecado, longe do pecado. Então Paulo está dizendo, olha, a forma que nós estamos, o que Paulo está dizendo nesse verso 50 é isso: a forma que nós estamos, a forma que nós se encontramos, nós não podemos herdar o céu. Não tem como a gente herdar o céu, porque nós estamos incompatível com o que o céu vai exigir daqueles que estarão lá. Então quer dizer, é por isso que o corpo será transformado. É por isso que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão o seu corpo de glória. E nós que estaremos vivos seremos levados ao céu e terá o corpo transformado, um corpo glorioso, como a gente falamos no vídeo gravado. Nós teremos um corpo transformado. Aí Paulo traz à mente dos irmãos aqui que nós não estamos nesse corpo preparados, porque carne e sangue não vai herdar. Porque o corpo será transformado. Essa matéria aqui corruptível, essa matéria aqui que se dissolve, que se estraga, ela receberá um corpo incorruptível. Um corpo que não vai se destruir. Um corpo que não pega enfermidade, não pega doença. É um corpo que vai ser incorruptível. Um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo. Então nós vamos entender que nós não teremos o corpo de Cristo. Nós não seremos como Cristo é, mas seremos parecidos. O corpo que nós receberemos será parecido. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor ela é muito clara, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos fortalece, nós precisamos entender isso. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Então Paulo está falando sobre a visão futuro, Paulo está falando sobre a missão dia a dia, Paulo está falando sobre o cumprir. Então olha só, eu fiz uma escritazinha aqui rapidinho, quero passar para vocês. A missão, o dia a dia. Cumprir com prazer, porque o futuro vai chegar. Então quer dizer, como que eu faço a obra do Senhor? Eu faço com amor. Eu tenho que ter desejo de fazer, eu tenho que estar fazendo ali por alegria, porque vai chegar o futuro. Que futuro é esse? O céu, irmão. A eternidade com Cristo vai chegar para todos aqueles que se dedicaram, que viveram a vontade do Senhor. Então que a gente cumpra essa missão, essa submissão que foi entregue para mim, para você como igreja de Cristo, com amor, com zelo, com desejo. Eu sei que tem dias que tá difícil, eu sei que a perseguição, eu sei que muitas coisas estão acontecendo, a gente tem se decepcionado, se entristecido com pessoas, mas você não pode esquecer que o seu alvo é o céu. Eu sempre coloco nos meus status, quando eu boto alguma coisa, eu sempre coloco alvo, o céu. Meu alvo é o céu. Porque tem que ser, o alvo da igreja tem que ser o céu, o alvo da igreja tem que ser Cristo, o alvo da igreja tem que ser a eternidade com Jesus. Se o meu alvo não for Jesus, é como Paulo falou aqui, ué, tá sendo em vão a minha caminhada, tá sendo inútil.
Se eu não tenho o objetivo se eu morrer hoje, e se eu não tiver no meu coração a esperança que eu vou ser ressuscitado em Cristo e vou ser arrebatada com Ele, ou se o arrebatamento for hoje, eu tô viva, eu não tenho essa esperança de subir para a glória, então minha fé em Jesus é em vão, é inválida. Então eu preciso entender isso. Se eu sirvo a Jesus, eu preciso crer totalmente, me entregar na esperança e acreditar no que o Senhor tem preparado para nós, amém? Então ele está falando, nós seremos arrebatados. Verso 51. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. Então, nem todos vamos morrer. Né? Porque no dia do arrebatamento, vai ter pessoas que estão vivos e vai ser arrebatado. Mas vai ter pessoas que talvez já até morri daqui até lá, não sei. Talvez possa ser que eu esteja viva para ser arrebatada, mas possa ser também que eu morra antes do arrebatamento. Então, há um mistério que está sendo revelado aqui nesse versículo 51. Nem todos vão dormir. É um mistério até você não saber. Depois que você sabe, já não é mais mistério. Então, está sendo revelado pra gente, né? Alguns dormirão, né? Adormecerão. O que é adormecerão? Morrerão em Cristo. Alguns morrerão em Cristo. Mas, certamente, todos seremos transformados. Que todos é esse aqui? Todo mundo? Não. Todos aqueles que permaneceram em Cristo, todos aqueles que continuam no Senhor, todos aqueles santos que não se corromperam. Todos aqui são santos, salvos em Cristo Jesus, cristãos que se entregaram à verdade do Evangelho e não negaram o nome de Jesus. Todos aqui que ele fala, todos serão transformados, é a igreja. Todos em Cristo serão transformados com um corpo glorioso, sem exceção, a não ser aqueles que estão no mundo, que não quiseram Jesus. Esses não vão ser transformados. Esses não se irão para agora. Por quê? Porque optaram ficar longe de Deus. Porque o inferno, irmãos, é Deus dando ao homem aquilo que o homem pediu em vida, na terra. Distância de Deus. Forte, né? Mas é uma realidade. Assim tem crente dentro da igreja levando a sua salvação com brincadeira, não levando com sinceridade, não vivendo uma vida santa, não tem compromisso com Deus. Então esses cristãos que estão dentro da igreja, cristãos não crentes, né? Esses crentes que estão dentro da igreja brincando com a sua salvação, brincando com a sua eternidade, eles também vão receber se eles não se arrependerem. Se eles não se arrependerem, se eles não se consertarem, eles também vão receber o que eles estão pedindo, a distância de Deus eternamente. Então nós precisamos entender, irmão, salvação é coisa séria, é uma responsabilidade minha, não é sua. A minha salvação é minha responsabilidade, não é responsabilidade do meu pastor, não é responsabilidade do meu esposo, não é responsabilidade dos meus filhos. A minha salvação é minha responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar pela minha salvação. Assim como nós nos responsabilizamos com a nossa saúde. Nós nos responsabilizamos de comer quando está com fome, né? Nós queremos tomar banho, outras coisas que ninguém pode fazer por nós. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Tem coisas que tem que ser a gente. Então assim é a salvação. A salvação é você que tem que buscar. A salvação é você que tem que querer. É você que tem que desejar estar no céu com o Senhor. Então, aprenda isso, né? Porque muitas vezes a gente transfere nossa salvação para outras pessoas. Ah, é culpa da irmã, é culpa do pastor, é culpa... Não, irmão, é culpa da pessoa que não quer. Nós precisamos assumir isso. Quando eu me sinto fraca espiritualmente, eu começo a assumir. Gente, eu preciso orar. Eu preciso buscar. Tem alguma coisa errada. Se eu estou me enfraquecendo é porque eu não estou buscando. Se eu estou se sentindo fraca é porque eu não estou na comunhão. A brasa fora do braseiro, ela se apaga. O fogo pode apagar, mas a brasa continua acesa. Aí soprou, o fogo pega de novo. Mas precisa o quê? Tirar as cinzas para que a brasa continue queimando. Agora, uma brasa fora do braseiro, ela vai apagar. Tira uma brasa do braseiro, deixa ela separada e deixa as outras brasas junto. Essa brasa que foi tirada, ela apaga. Então, por isso, a gente precisa estar na comunhão. Precisa estar nos cultos. Precisa estar nos trabalhos da igreja. No culto de ensino, na EBD. Precisa estar junto com os irmãos. Precisa estar nos trabalhos, irmãos. Para poder ter vida. Nós estamos sem compromisso com as coisas do Senhor, estamos apagando, morrendo espiritualmente, esfriando espiritualmente. Davi, já na sua idade, já na sua velhice, ele fala no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um homem na idade, um homem que estava precisando de ajuda para ficar em pé, para ser levado à casa do Senhor, ficou alegre em saber que ia à casa de Deus. Nós estamos com saúde, com força nos braços, com força nas pernas, e temos preguiça às vezes de ir. Preferimos ir para shopping, preferimos sair para passear ou ir para outro lugar, desviamos do caminho da casa de Deus, às vezes estamos até indo, chegando no momento de desvio, vai para outro lugar. A gente precisa entender isso, irmãos. Nós somos falhos, pecador, mas para isso precisa de uma sinceridade na nossa boca, sinceridade no nosso coração. A gente precisa entender que a responsabilidade da salvação é minha. Eu preciso me responsabilizar. Eu preciso buscar por essa salvação. Amém? Então vamos lá. O verso 52 diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corpo,
Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, pois é imprescindível que este corpo que pereça se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade para chegar à eternidade. Paulo está falando de uma transformação, irmãos. O nosso ouvido, olha, eu amo esse versículo e eu vou ler para você. Grava aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Grava este versículo para sua vida. Grava esse versículo para sua vida. Eu vou ler aqui para você, ó. Assim sendo, estai com a mente preparada. Estai com a mente preparada. Não é, vou ficar com a mente preparada. Não, é estar. Estai com a mente preparada. Prontos para agir. Como assim? Prontos para agir. Preparado. A qualquer momento eu estou pronto para agir. Presta atenção. A minha vida está no altar. Porque eu ando buscando para estar pronto. Então presta atenção. Alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Então, no dia do arrebatamento, a sua mente tem que estar liberta. O seu pior inimigo é a sua mente, meu irmão. O seu pior inimigo é a sua mente, que sabe tudo, conhece todas as suas fraquezas, conhece todas as suas falhas, sabe tudo sobre você. A sua mente é o seu pior inimigo. O maior campo de batalha está aqui, ó. O maior campo de batalha está na mente. Acho que a pastora Joyce Maia, ela tem um livro, eu até tenho Campo de Batalha na Mente, eu tenho esse livro. Ele é muito bom e fala muito sobre isso. Campo de Batalha. Aqui, ó, tá aqui. É você que guarda aqui na mente quando você não quer perdoar, quando você não quer se libertar alguém, quando você peca, faz algo que... Você fica aqui, você pode não falar com a boca pra ninguém, mas tá aqui, você sabe. Então o seu maior inimigo é a mente. Então por que esse versículo aqui Pedro escreve falando? Assim sendo estáis com a mente preparada, a mente liberta. Uma mente doente não vai entrar no céu. Uma mente que maquina o mal, que maquina fofoca, que maquina contenda, não vai chegar ao céu. Então nós precisamos, porque quando a trombeta soar, o seu ouvido precisa estar limpo, sem agravo, para ouvir o som da trombeta. Então o seu ouvido tem que estar sem agravo. Ouvido que eu fofoca, ouvido que fica na contenda, ouvido que fica se enchendo das coisas mudando, de coisa ruim, não vai ouvir a trombeta soar. E se for hoje, se for agora, será que nós estamos preparados para ouvir essa trombeta? Será que nós estamos preparados para ouvir o Senhor chamar pelo nome a tua igreja? E aí, irmãos, nós somos essa igreja que seremos arrebatada. Nós somos essa igreja que seremos levada ao céu. Pois é imprescindível, irmão. Nós precisamos entender. Pode ser a qualquer momento. O arrebatamento da igreja é iminente. Iminente traduzido no grego está dizendo que a qualquer momento. É iminente, a qualquer hora. Nós precisamos entender. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte, aleluia, pela vitória, ou tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Aí Paulo continua escrevendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que significa o aguilhão? O aguilhão é um veneno que está sendo injetado no corpo, na veia de muitas pessoas, que está sendo influenciado pelo pecado, um veneno letal, um veneno mortal, que muitos estão querendo desse veneno que é o pecado, levando ao homem a ser corruptível, a se corromper nesse tempo e a não querer o Senhor. Esse veneno letal, ele entra na alma do homem e no corpo. E essas pessoas não querem se arrepender dos seus pecados, querem distância de Deus, preferem viver no pecado. Olha aí, irmãos, olha os sinais aí no mundo. Pessoas que vivem o errado e dizendo que está certo. Valores sendo investidos. Pecados, irmãos. Coisas terríveis acontecendo. Dentro da festa da carne. A festa da carne é o maior sinal da volta de Jesus. A festa da carne, que é o carnaval, é o maior sinal da volta do Filho do Homem. É o maior sinal para a igreja. Nós vemos coisas terríveis acontecer nesses dias de festa, apoiado por líderes, apoiado por homens, apoiado por governo. Nós vemos coisas terríveis acontecer nessa festa da carne. Então seria mais um motivo da gente se preparar, da gente continuar ali permanecendo com a mente liberta. Irmãos, vocês sabem quanto o inimigo tenta contra nossas mentes, contra a minha mente, contra a sua mente, pra gente ficar preso a alguma falha, preso a alguma situação. Sabe quando você tá preocupado com alguma situação, aquela preocupação te rouba todo o seu tempo, porque você dorme pensando, acorda pensando, come pensando, fica pensando, fala o tempo todo, só lembra disso, sua mente não ocupa em outra coisa. O inimigo tenta distrair a igreja desse jeito, usando pessoas em algumas situações para nos distrair ao ponto da gente não conseguir entender mais nada ao nosso redor, a não ser a preocupação daquilo que você está vivendo.
Nós não podemos deixar nossa mente perturbada. Coloca aí o capacete da salvação em nome de Jesus. Comece a clamar por essa armadura de Deus. Comece a clamar Efésios 6:10, a armadura do Senhor. Vai ler aí Efésios 6:10 até o verso 18, em nome de Jesus. E ora essa armadura sobre a sua vida. Ora essa armadura sobre você, a sua couraça, protegendo suas emoções, capacete, protegendo a mente, ouvido, olho, boca, nariz. Pede ao Senhor a graça dele para te proteger. Sapato do Evangelho da Paz para você andar rápido, sem parar, sem oscilar da fé. Nós precisamos dessa armadura de Deus em nós, irmãos. No nome santo de Jesus, Efésios 6, verso 10. Leia aí depois, para que o Senhor venha te fortalecer no nome de Jesus, que te dê essa graça para você permanecer continuando. Porque não tá fácil, não. Não tá fácil. Permanecer caminhando. Não é permanecer parado, não. É andando. É vivendo. Amém? Então Paulo está escrevendo aqui, irmãos, esse tratado teológico é maravilhoso. Paulo fala da eternidade, do arrebatamento da igreja, da morte e da morte. Ele fala da morte, a morte da morte. A morte não vai ter mais poder sobre o nosso corpo. Não vai ter mais poder sobre o povo de Deus. Não vai. Eita glória. Esse corpo viverá eternamente com o Senhor, transformado num corpo incorruptível. Eita Jesus, coisa linda, eu te amo, Senhor. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Jesus cumpriu a lei. Você está entendendo? Ele cumpriu a lei, então a morte não tem mais poder sobre aqueles que servem a Jesus. Aleluia! Deus seja louvado, Deus é poderoso. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Cristo? Está em Cristo, tem vitória. Está em Cristo, tem vida nova. Está em Cristo, tem... Meu Deus, irmãos, não saia de Jesus por nada. A vida é como o Senhor... A vida, ela é como o Senhor tem, sei lá, não tem palavras para explicar, mas a vida em Cristo, ela é tão abundante, a palavra que eu posso dizer é graça, porque quando a gente está em Cristo, a gente vê, eu estava pensativa nas coisas, na forma que eu era, com as coisas que eu fazia, e eu não conseguia ver, né, na clareza que hoje eu vejo os erros que eu cometi, e eu peço a Deus, hoje eu chorei aqui, sentada aqui, estudando aqui esse capítulo, estudando aqui esse finalzinho aqui, eu chorei, agradecendo a Deus, sabe? A morte vai ser morta. A morte causa tanta dor, irmãos. Quem perde um ente querido, tem mães que nunca se recuperou da perda dos filhos. Tem mães que nunca se recuperou da perda de um marido, de um pai, de uma mãe. Há pessoas que nunca se recuperou de perder um ente querido. Porque a morte causa dor. E ela vai ser morta por Jesus. Você está entendendo? Seria um motivo da gente agradecer a Deus e estar com Ele, irmãos. Não saia de Jesus, minha irmã. Não desanime da sua salvação. Contudo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tudo é Deus, irmãos. Em nome de Jesus, que nos deu vitória por intermédio de Jesus Cristo, amém? O aguilhão, eu vou ler isso aqui que eu anotei para ficar mais claro para você, porque eu sou uma pessoa muito... Ô, glória. O aguilhão é o veneno do pecado. Inoculado, ele inoculando o seu veneno letal na alma e no corpo de quem não quer Deus, olha só, como Senhor da sua vida e da sua história, vida, e nem se arrepende. Então quer dizer, o veneno do pecado, ele entra naqueles que não querem Deus. Ele atua, ele ejacula o seu veneno dentro dessa pessoa, da alma dessa pessoa. E esta alma faz esse corpo pecar. Porque tem um corpo, precisa ter a alma para poder fazer com que esse corpo peque. Porque a alma tem desejo, a alma tem anseio. É a alma que manda no corpo e o corpo só obedece à alma. Então, o corpo, por isso que ele fala que o reino de Deus não pode ser... Cadê? Contudo, irmãos, eu vos afirmo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, um corpo sem uma alma não tem como, sem um espírito não tem como. Então, precisa do espírito da alma dentro, para poder esse corpo herdar, porém ser transformado. Então, Paulo está falando que quem tem desejo aqui é a alma que opta, é a alma que quer. É por isso que a gente precisa ter esse domínio próprio. Para dizer não para a alma, e sim para o Espírito de Deus, que habita em nós. Controle emocional, domínio. É por isso que nós precisamos ter o fruto do Espírito. Ore, Gálatas capítulo 5, verso 22. Ore ali, irmão, pelos frutos do Espírito. Não é fácil. Quando o Senhor começa a trabalhar os frutos do Espírito em nós, o Senhor traz situações, irmãos, que a gente, depois que passa, fala, meu Deus, nem acredito que foi eu. Eu passo por situações, por coisas, que depois eu fico pensando, Deus, eu nem acredito que foi eu. Eu nem acredito que eu passei. Eu nem acredito que eu consegui me calar nessa situação. Eu nem acredito que eu consegui ver antes dessa situação acontecer. O Senhor mostrou para mim algo terrível que poderia acontecer. Se eu
eu não tivesse sabedoria. Mas eu tive sabedoria, então caiu por terra a armadilha de Satanás. Satanás fez uma armadilha para poder eu cair naquela armadilha. Mas o Senhor fala o quê? Que aqueles que cavam buraco, eles mesmos cairão nos seus buracos. Aquele que arma armadilha, eles cairão na armadilha que eles preparam. Então o Senhor antes me mostrou e eu não caí nessa armadilha para a glória de Deus. Então nós temos que ficar vigilantes, atentos em tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado e nos instruídos para a glória de Deus. Amém? Então, que nós venhamos olhar para o Senhor. Eu quero ler aqui, porque o antídoto para o pecado é a graça, é o sangue de Jesus, tá? O antídoto, tá? O aguilhão da morte, tá? É o pecado. Mas o antídoto para o pecado é Cristo. É a graça salvadora de Jesus. Vamos lá. Verso 28. Portanto, meus amados irmãos, encorajamento, ó, encorajamento, força, ó. Paulo está dando aqui antídoto para encorajar os irmãos. Ele está dando um antídoto para os irmãos continuar. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Oh, aleluia. Dedicai-vos, ó, como que eu não vou ser abalada? Me dedicando. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente, consciente de que o Senhor, todo o vosso trabalho, jamais será improdutivo. Você tá entendendo? Olha, eu vou ler de novo isso aqui, ó. O que não vai me abalar é quando eu me dedico dia após dia à obra do Senhor. Plenamente, plenamente é o quê? Completa, é inteiro, é entregue. Consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, jamais será em vão. Saiba que tudo que você faz, até um banheiro que você lava na igreja, um copo descartável que você doa na igreja, a oferta que você dá ao seu dízimo, tudo que você faz na igreja não será improdutivo, não será em vão. Eu quero ler aqui pra gente Mateus capítulo 24, versículo 31. Deixei marcado aqui na minha Bíblia, porque eu quero ler para que você veja. Marca na sua também, ó. Eu enviarei, olha só, ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirá os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Arrebatamento da igreja. Ei, as pessoas falam, nada a ver, o nada a ver não tem a ver com a igreja. O arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o mundo. Então quem quiser ficar no nada a ver, que fica. Porque o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o mundo. Então aqueles que estão no mundanismo dizendo nada a ver, isso aí é problema dele com o mundo. Agora a igreja de Jesus vai subir no arrebatamento. Então você marca aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 31. Mateus capítulo 25, eu acabei de desmarcando aqui, ó. Mateus capítulo 25, eu também marquei aqui outro versículo pra gente estar lendo em nome de Jesus, porque eu quero te encorajar a permanecer, eu quero te encorajar a continuar. Há muitas pessoas desanimando, parando a obra, desacreditando, mas eu acredito num Deus que nos chamou para essa marcha. Olha aí, Mateus capítulo 25, versículo 21. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, aleluia, no muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Ou entra e participa do gozo do teu Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo, entrai para o repouso, entrai para regozijar com o Senhor, porque desde a fundação do século está preparado a eternidade para os santos. Amém? Então não desanima, não perca a fé, não pare a caminhada, continue caminhando com Jesus. Anota na tua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 18, que é a armadura de Deus. Mateus capítulo 25, verso 21. Mateus capítulo 24, verso 31. Marca na tua Bíblia, guarda aí e lê esses versículos. Lê esse capítulo 15 de novo todo. Continue firme e não pare por nada. O arrebatamento da igreja é real. O arrebatamento da igreja é a qualquer momento. Aleluia. A morte vai perder o poder sobre as vidas do ser humano na terra. E nós que estamos em Cristo estaremos na eternidade. Primeiro que eu vou ler para não deixar dúvida na sua mente. Abre teu coração agora. Eu vou falar para vocês a visão que nós cremos, em nome de Jesus. A visão de todo pentecostal, a visão de todos aqueles que crê na palavra, na Bíblia, que é inerrante, fiel, verdadeira, está acima de tudo. Somente sola as escrituras, somente a escritura, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha só, nós da Assembleia de Deus, e tem outras denominações também, que acreditam também, tem essa mesma visão nossa aqui, que é pré-milenismo, pré-milênio, pré-tribulação. Não passaremos pela tribulação. Eu anotei para você ficar dentro de tudo aí, tá? Nós não passaremos na grande tribulação. Nós não passaremos na grande tribulação.
Cremos assim: primeiro, o arrebatamento; segundo, as bodas do Cordeiro, passando 7 anos nas bodas com o Senhor. A terra vai estar em grande tribulação. Aí Jesus vai se manifestar para os judeus. Depois virá o milênio. Depois virá o julgamento no trono branco. Depois virá uma eternidade sem fim para sempre com Jesus. Você está entendendo? É porque aqui precisa de mais, né? É porque a escatologia, nós não estamos na escatologia. Mas precisa de mais tempo para falar sobre isso. Mas eu creio que em 1 Tessalonicenses nós falamos muito sobre isso também. Sobre o arrebatamento da igreja. Então, minha irmã, não para não. Não desanima não. Tem um céu à nossa espera. Essa palavra me deu tanto gás. Essa palavra me deu tanta alegria. Tanta vontade de viver uma vida transparente. Porque hoje é uma vida muito de aparência. Com as redes sociais, as pessoas estão chorando aqui. Seca as lágrimas. Tira uma foto aqui, sorrindo e posta. Aí as pessoas, nossa, a missionária tá sempre bem, nossa, tá sempre alegre, nossa. Quem é que vai postar coisa ruim, irmão? Quem vai lá pra rede social postar coisa ruim? Quem vai postar briga com o marido? Quem vai postar passando fome? Quem vai postar? Ninguém. Querem postar somente que a aparência, aquele externo que tá do lado de fora. Mas o interno, quem conhece é Deus. Você tá entendendo? O externo, externo, não pode mudar o que é interno. Então o que você está vivendo aqui fora não pode mudar o que está dentro de você. Não pode tirar a essência da palavra. Não pode tirar a essência, a comunhão com os santos. Não pode tirar a certeza da sua fé, sabe? Não deixe nada te parar. Tudo que você não valoriza, você perde. Então comece a valorizar tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Comece a valorizar. Não viva de aparência, irmãos. Não viva de aparência. Tem uma transparência. Claro, você não vai ser contando sua vida para Deus e o mundo. Mas tem uma vida transparente. Não viva uma vida fachada, uma vida de engano, uma vida de mentira. Se você está fraco, pede socorro. Se você está sem vontade de orar, sem vontade de buscar, sem vontade de ir na igreja, pede socorro em nome de Jesus. Não morra sozinho. Pede ajuda. Pede a Deus, Senhor, me instrua alguém que pode me ajudar, Senhor, ora. Mesmo que você não queira abrir a boca, pede a Deus. Deus vai trazer alguém até você. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te dar força em nome de Jesus. Que Deus levante mulheres saradas, mulheres compromissadas, mulheres transformadas, mulheres saradas nesse tempo para ajudar outras mulheres. É por isso que o tema da conferência e do trabalho de mulheres que Deus me confiou é mulheres sábias em tempos difíceis. Porque mulher que tem sabedoria, o tempo pode ser difícil, mas ela tem a sabedoria que vem do céu. Ela é sábia porque a sabedoria que ela tem não é do homem, é de Deus. Não é de livros, não. Vem do céu, do próprio Deus. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo continue te fortalecendo e enriquecendo você com toda sorte de bênção. Continua orando por mim, eu continuo orando por você. Ora por essa conferência, em nome de Jesus. Eu peço a sua oração por este trabalho. Eu peço a oração porque já tem algumas pessoas que não servem ao Senhor ainda, mas irão servir. Já aproximadamente, já chegando para 17 pessoas que vai estar nesse trabalho. Então eu peço que você me ajude em oração por essas almas, para que o Senhor convença do pecado, do juízo, da justiça que virá, para que o Senhor levante mulheres saradas, curadas, transformadas, mulheres que não ficam na competição, que não ficam na contenda, que não ficam no fuxico, que não ficam na fofoca. São mulheres saradas, mulher que consegue ver a vitória na vida de outra mulher e consegue contemplar, adorar a Deus e orar por aquela vitória, porque mulheres saradas, elas saram outras pessoas, mulheres curadas, elas curam outra pessoa. Então nós vivemos num tempo de crente muito doente e nós precisamos ser curados pela palavra. O antídoto está aqui, o remédio está aqui, a palavra. Deus te abençoe, que a paz da Eterno te alcance, que a fidelidade que você tem no coração permaneça em Cristo, que você continue sendo fiel e nada venha abalar a sua fé. Pai, eu te louvo neste momento pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco, pelo teu zelo. Eu não mereço, não. Nós não merecemos, mas a tua graça nos alcançou, o teu poder nos alcançou. Senhor, nos dê uma vida com sinceridade, não nos deixe viver uma vida de aparência, uma vida que parece que é, mas não é, uma vida que até, Senhor, parece estar sendo, mas não é. Eu oro agora te pedindo, ó Pai, que nós venhamos investir, Pai, que nós venhamos te servir, ministrar na tua presença, um louvor verdadeiro, que nós venhamos estar na tua presença com verdade, que nós possamos se esforçar, Pai, para te entregar uma verdadeira adoração, que nós venhamos renunciar a nós mesmos e ficar na tua presença crendo que nada é em vão, nada é improdutivo na tua presença. Eu oro agora clamando a tua graça, pedindo a tua santa misericórdia no poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça e a misericórdia dele te alcance e fortaleça para a glória de Deus. Vamos juntos até Jesus voltar. Seja bem-vindo no canal, irmão. Sou grata a Deus pela sua vida. Continue se inscrevendo no canal, dá o like, compartilha e estamos juntos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.